Bom dia, meus amores! Estamos aí quarta-feira, já no meio da semana, quase na reta final aí das nossas atividades remotas do mês de dezembro. E vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os primeiros grupos brasileiros. Ontem a gente viu um pouco sobre como os índios estão fazendo para preservar sua cultura. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os negros. Como estão os negros? O que aconteceu, né? Com os negros depois que eles foram escravizados, torturados, forçados a trabalhar e a viver em um mundo novo que eles não conheciam. Então, lá no livro de história, na página 78, nós temos um texto chamado Comunidades Quilombolas. Então, nós vamos fazer a leitura e, em seguida, a interpretação e compreensão desse texto. Ou seja, vamos responder algumas perguntas de acordo com o que nós compreendemos. E no texto, ele vai dizer o que são, onde estão localizadas e quais são os objetivos das comunidades quilombolas. Os índios, quando deixaram de ser, muitos índios, quando eram escravizados, eles tentavam fugir daquela vida sofrida. Então teve um negro chamado Zumbi dos Palmares, ele conseguiu fugir e montou uma aldeia, uma comunidade, onde os escravos refugiados poderiam se abrigar. Então, Zumbi dos Palmares foi um homem que defendeu até o último dia de sua vida a sua cultura. Infelizmente, Zumbi foi encontrado pelos capangas dos grandes fazendeiros e foi morto, né? Mas até hoje ele é lembrado no dia 22 de dezembro, se comemora o Dia da Consciência Negra através desse gesto de bravura e de defensor fiel de sua cultura, que foi Zumbi dos Palmares. Então, as comunidades quilombolas no Brasil são chamadas quilombolas, também conhecidas como comunidades negras rurais, quilombos remanescentes ou quilombos contemporâneos. Além de comunidade quilombola, ela recebe esses outros 3 nomes, né? As terras dessas comunidades podem ter sido compradas, doadas, recebidas como herança ou como pagamento e estão localizadas tanto em áreas rurais como em áreas urbanas. A Constituição Federal, ou seja, o conjunto de leis do nosso Brasil, que foi criada em 1988, garantiu a essas comunidades a posse das terras que ocupam, com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e evitar que ela se perca com o passar do tempo. A manutenção dos costumes, da língua e da religiosidade dos antepassados africanos pelas comunidades remanescentes ou comunidades quilombolas é uma forma de valorização e afirmação dessa cultura. Aqui em Parelhas nós temos a comunidade quilombola chamada Boa Vista dos Negros, né? Lá eles tentam resgatar a sua cultura através desses novos jovens. E eu não sei se vocês já ouviram falar do grupo dos Negros do Rosário. É uma cultura religiosa e que eles cultuam há muito tempo e até hoje eles tentam manter firme essa cultura através da dança e da adoração, né, aos deuses que eles têm. Então, peguem lá o livro de vocês na página 79, lápis e borracha, e vamos responder as questõezinhas com base no que a gente aprendeu. Vamos lá?
Então, com base no texto que a gente acabou de ler, nós vamos responder as questões da página 79 do livro de História, que fala um pouco sobre a cultura negra, né? Os negros também fizeram parte dos primeiros povos a habitar e a formar a população brasileira, né? Os negros, os índios e os portugueses. E ele faz a seguinte pergunta: que outros nomes são dados às comunidades quilombolas no Brasil? Comunidades negras rurais, quilombos remanescentes ou quilombos contemporâneos. Então, lá no texto, ele apresenta esses 3 nomes que são dados às comunidades quilombolas no Brasil. Questão 2. Como as comunidades quilombolas tiveram acesso às terras que habitam? As terras podem ter sido compradas, doadas, recebidas como herança ou como pagamento. A questão número 3 traz aqui o artigo 68 da Constituição Federal de 1988. O que é a Constituição Federal? É um livro onde tem todas as leis que regem o nosso país, o que é certo e o que não é certo, quais são os nossos direitos e os nossos deveres. E no artigo 68 diz: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. Ou seja, se eles estiverem morando naquelas terras, o Estado, aqui é o governo, devem dar aquela terra como propriedade deles. Então ele pergunta: o que o Estado, o governo federal, deve fazer para garantir que as comunidades quilombolas continuem ocupando suas terras? Ele deve emitir títulos que concedam a propriedade definitiva das terras às comunidades quilombolas. O que é esses títulos? É um documento dizendo que aquela terra é deles, certo? Na letra B, por que a Constituição garantiu às comunidades quilombolas a posse das terras que ocupavam? Porque essa é uma maneira de promover a valorização da cultura afro-brasileira e evitar que ela se perca com o passar do tempo. Hoje, o número de comunidades quilombolas são cada vez menor. Essa cultura, infelizmente, está sendo esquecida pelas novas gerações. Então, é esta atividadezinha de hoje. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser.